E nesta quarta-feira, Lula reclamou da falta de público no evento do Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. Visivelmente incomodado com a pouca mobilização, o presidente culpou a falta de divulgação do ato. O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1000, com 1 milhão. Por causa da baixa presença de público, os organizadores evitaram fazer imagens aéreas do evento. A gente percebe que a câmera está enquadrada ali. E agora a gente tem uma imagem que a gente acabou divulgada aí pela Folha de São Paulo, do evento, na tarde de hoje, aí do Dia do Trabalho. Eu já fui em aniversário de criança que tinha mais gente que isso. Quando os meus filhos eram pequenos, eu confesso a você. Aí, ó, tá aí uma imagem que a gente... As bandeiras tentam disfarçar os buracos no público. A primeira-dama foi nesse evento, não foi? Não estava, nesse Piotr. ela evitou. Ana, eu quero ouvi-la, porque a gente viu aqui o Lula culpando a falta de divulgação. E aí eu li na mídia também alguns veículos culpando o sol, o calor, a falta de artistas, de shows, de artistas importantes aí para atrair o público. O fato é que mais um evento esvaziado. Mais um, não é, Paula? Mais um. E o problema é que, em contrapartida, os eventos, nem eventos, por onde o presidente Bolsonaro passa, ele continua carregando uma multidão. Multidão, seja no aeroporto, ou nos aeroportos, ou por onde ele passa, ou nos comícios, ou na Paulista, ou em Copacabana. E o Lula, ele não consegue absolutamente nada, né? Agora, que coisa, né? Depois que o imposto sindical ele saiu, né, das mãos obrigatórias, que ele saiu da obrigatoriedade e passou a ser uma opção para o cidadão, que coisa, né? As coisas começaram a ficar bem estranhas, mais vazias. Agora, o Lula não enche nenhuma sala virtual, nem a live dele acabou exatamente por falta de público. O presidente Bolsonaro fazia ali aqueles cercadinhos, né, todo dia, e falava, conversava com as pessoas, e você vê que por onde ele passa, ele continua carregando essas pessoas, porque ele conversa com o público. O Lula, ele é um presidente da elite. Ele é um presidente de quem voa de jatinho, da JBS, da Odebrecht, das construtoras, dos esquemas. Ele é amigo de quem é amigo do rei, de quem é amigo do sistema, de quem é amigo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, das empresas que estão com inquéritos e ações nas mesas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele culpar a organização parece que é o MO dele, né? O sítio é de um amigo meu, o relógio de 100 mil reais eu também ganhei, a economia ruim hoje, mesmo o Paulo Guedes entregando uma economia saudável, absurdamente saudável, depois de uma pandemia. Talvez o Brasil, o Caute pode até dar os números de uma maneira mais detalhada, mas dentro de todos os números da pandemia, o Brasil se saiu muito bem, inclusive melhor que até muitos países do primeiro mundo, ditos, né, do primeiro mundo, porque nós tínhamos um Paulo Guedes à frente da nossa economia. Agora a gente tem um ministro que aparece para tocar violão, que não sabe, não conversa com o presidente não conversa com seus ministros, e aí quando ele precisa falar de economia, ele culpa o outro governo. Ele tem 39 ministérios que demandam um recurso federal absurdo dos cofres públicos,
E as imagens falam por si, né? Por mais que eles tentem controlar o ambiente, os ambientes do Lula para ele falar, é aquela velha história. Fatos são coisas teimosas e imagens também são coisas teimosas, Paulo. Pois é, falando em imagens, a gente já vai falar do caso do Boulos, mas, Piotr, antes de te ouvir, eu vou pedir para a produção para a gente exibir de novo esse trecho do canal Gov. Você que já dirigiu o documentário, entende bem aí o recorte aí, ó, Piotr. Eles fecharam bem a câmera para parecer que tinha mais gente, né? Mas isso é ficção já, ficção, né? Tá tentando vender mais público. Pois é, a gente até tentou nesse canal Gov pegar imagens aéreas ou um pouco mais expandidas para entender o público, né? O número de pessoas, mas a gente só conseguiu essas imagens fechadas, assim, mostrando gente para prestigiar o evento. A culpa é do secretário que ele disse lá, é do drone ou do operador do drone que não veio hoje, então tem mais gente culpada. E aí eu queria saber se aquele instituto da USP fez aí a contagem, porque dá para fazer quase manual, né? Mas aí se a gente pegar a câmera aberta, a gente conta aqui mesmo. Dá para fazer a contagem juntos, né? Que isso? Praticamente. Essa é uma imagem aérea aí que a gente conseguiu, porque a imagem do canal Gov realmente era usada só em câmera fechada. Ali. Mas não adianta, a Ana já fez menção, né? As imagens estão aí, são fatos são fatos. Pronto, vai brigar com isso daí, vai dizer que não tinha mais gente. Não tinha, pronto. E não adianta culpar. O presidente Lula falou o quê? Foi mal convocado. Não existe mal convocado, é só convocado e acabou. Agora as pessoas decidem ir ou não, e elas não decidiram não ir. É simples assim, não adianta dizer que foi mal convocado. O que seria bem convocado? O presidente Bolsonaro anuncia na rede social dele, está inelegível, uma série de coisas. Não tem estrutura nenhuma, não pode isso, não pode aquilo. E aqui na Paulista faltou artista. Sabe quem subiu no palanque? Estava lá o presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o Tarcísio, o governador de Goiás também subiu, mas não falou, se não me engano, enfim, alguma coisa. Não tinha artista lá. O pastor Silas Malafaia também, que fez um discurso. Agora, em Copacabana, a mesma coisa, na Avenida Atlântica ali. Não tem artista, não teve um show do Roberto Carlos para anteceder. Estava calor também, tinha sol. Tinha sol, calor. Culpar o calor no Brasil também, né? E outra, se a gente pegar por esse aspecto, nós estamos agora mais próximos do inverno do que estávamos naquele evento da Paulista. Ali sim, a gente estava ainda sob o verão, se não me engano, ou no começo do outono ali, né? Ou seja, esse é o tipo de desculpa. Quando eu era criança, isso chamava-se desculpa esfarrapada. Eu me lembro quando eu aprendi essa expressão. Isso é desculpa esfarrapada. É o sujeito que não estudou, vai mal na prova e culpa alguma outra coisa. Não, é porque você não estudou. Neste caso, é porque o presidente da República não tem nenhuma densidade de rua. Sabe, isso aí chama-se densidade de rua, baixa densidade de rua. Ele não convence ninguém acredita no que ele diz e, portanto, obviamente não vê nenhum motivo para sair no 1º de maio para ver o presidente da República, que em outros tempos, lembrava que ontem o Augusto, bastava o Lula dizer que em algum lugar ele tinha ali uma densidade. Agora, era um momento também de muito dinheiro dos sindicatos com aquele famigerado imposto sindical que o Arthur Lira, felizmente, disse recentemente que não tem a menor chance de passar no Congresso, então não vai nem ser colocado em votação, embora seja o desejo do governo e dessas centrais sindicais que ficaram bilionárias com aquele imposto. E aí, Caute, você acompanhou? Se o monitor do debate político da USP acompanhou aí, soltou algum número desse ato de hoje? Estava dando uma olhada agora no perfil deles, o último post foi o dia 26 de abril, ou seja, a contagem do ato do presidente Bolsonaro. Por enquanto, um silêncio tombal por parte da USP, nenhuma contagem da multidão, né, que acompanhou o ato do dia 1º de maio. Mas eu queria só salientar 2 pontos, inclusive depois eu queria também responder a Ana dos números, né, muito positivos que o governo brasileiro do presidente Bolsonaro conseguiu entregar durante a pandemia. Mas o que me deixou um pouquinho assim, inquieto foi, o presidente Lula realmente disse que o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, ele estava convocando um ato com sindicatos? Ou seja, ele estava usando a máquina pública para convocar um ato que nada tinha a ver
com a agenda oficial, com a atividade do governo, porque me vem à mente o dia 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro ele fez toda a liturgia, né, toda a parte oficial do ato lá em Brasília, do dia 7 de setembro, e depois simplesmente se deslocou em outra área onde estavam os seus apoiadores. Naquele momento ele foi ameaçado de se tornar inelegível também, porque teria utilizado a máquina pública para fins políticos. Será que nesse caso o TSE também vai falar alguma coisa? Ou o fato de que o ministro de Estado pago com dinheiro público é utilizado, né? Ele é recrutado para tentar convocar de forma também errada, porque foi um fracasso, um ato com centrais sindicais, ou está tudo normal também lá em Brasília, business as usual, né? Então, pequenas perguntas que ficam. Agora, também a gente viu lá no palanque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e temos então o ministro do Trabalho sem trabalhadores, né? Porque nem quando o ministro vai lá, o ministro que quer aumentar o imposto sindical, que quer impor a CLT nos trabalhadores do setor de aplicativos, quer mandar embora o Uber do Brasil, entre outras coisas, qual que é a resposta natural da classe trabalhadora? Simplesmente não vamos, porque evidentemente ele não representa nenhum trabalhador, ele não tem mais legitimidade frente aos trabalhadores brasileiros. E por último, Paula, só para a gente também lembrar, artista, sol, calor, desculpas esparrafadas, porque quando o presidente Bolsonaro 2 semanas, nem isso, uma semana atrás fez aquela manifestação lá no Rio de Janeiro, Copacabana estava lotada. E no Rio de Janeiro, num dia como o domingo retrasado, tá muito calor, é muito quente. E mesmo assim, houve muita gente de verde e amarelo que foi lá, assim como aqui na Avenida Paulista. Então, é simplesmente mais um sinal, mais um sintoma de que temos um governo, né, sem povo, um governo sem eleitores e uma distância cada vez maior do Palácio do Planalto com a população. Inclusive, só para terminar, não é a primeira vez que o Lula reclama, né, da ausência de público. Um outro evento, algumas semanas atrás, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, que foi convocado, inclusive, por um prefeito, mas foram 2 eventos, né, um no Complexo do Alemão e um na Baixada Fluminense, convocado por um prefeito amigo do governo, né, que era o marido de uma ex-ministra do governo Lula, também foi um fracasso retumbante. Não sei se o Binha, podemos mostrar também matéria que demos aqui na Revista Oeste há poucas semanas, quando Lula reclamou da pouca presença de público aqui, no evento no Complexo do Alemão. Ou seja, toda vez que o Lula tenta se aproximar da população, a população foge. A população evita de forma muito clara, evidente e pontual ir em eventos onde está o presidente Lula. E eles querem ganhar a eleição assim? Você não consegue nem juntar meia dúzia de pessoas para o dia do trabalho, né, para o dia 1º de maio. Imagina em outubro, quando a gente terá a eleição municipal aqui no Brasil afora, o que vai ser do PT.